até aqui, que te mantiveram de pé, você fez isso? Você teve a oportunidade de mostrar para as pessoas que a vida delas pode mudar, porque o Deus que você conhece é um Deus de oportunidades. Você fez isso? Teve a oportunidade de convidar essas pessoas para estarem aqui no culto essa noite. Nesse momento mesmo, você está tendo a oportunidade de adorar a Deus, de agradecê-lo por tudo que Ele tem feito, de oferecer a Ele o seu melhor culto, porque você não sabe se é o último culto. Você está fazendo isso? Todos os dias nós temos oportunidades que nós aproveitamos e que nós perdemos. Nós temos também, acontece muito, as pessoas não percebem a oportunidade que têm, porque normalmente vivem no automático e vão fazendo as coisas sem observar ou sem perceber as oportunidades que vão surgindo em volta. Quando percebe, fala, nossa, eu podia ter aproveitado, eu podia ter feito, mas já passou. Só que também tem a situação em que muitas vezes nós estamos tão ansiosos por uma oportunidade que nós aproveitamos tudo aquilo que nos aparece sem parar para pensar se isso foi Deus quem preparou ou se foi o inimigo que preparou para nos afastar de Deus. Um exemplo que a gente tem é que acontece muito lá na loja. Acontece muito das pessoas chegarem com uma receita, acredito que acontece muito lá com a Suelen também, e você olhar para a receita daquele cliente e você vê que não mudou nada de um óculos para o outro, ou que ele não precisa fazer um multifocal, e o médico, para ganhar comissão, indicou uma lente cara. E você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de fazer uma grande venda em uma época em que nós não estamos tendo movimento. Mas também temos a oportunidade de deixar fluir o nosso viver cristão, a nossa identidade cristã e sermos honestos com Ele. Qual oportunidade nós vamos aproveitar? Qual as oportunidades que você tem ou não aproveitado? Para você entender um pouco mais, eu quero falar com você sobre o que significa a palavra oportunidade. A palavra oportunidade vem do latim, que significa situação ou ocasião favorável. Tem umas 20 dessa, tá? Mentira, eu tô zoando. A palavra oportunidade está relacionada com a expressão ob portus, que significa para o porto. Essa expressão era usada na navegação, pois representava a possibilidade de um barco chegar ao porto. A palavra oportunidade pode ser entendida como a força ou o movimento que nos empurra na direção certa para um lugar seguro e conveniente. Com essa definição em mente, preste atenção nas oportunidades que você aceita e também nas que você perde. O que é um lugar seguro ou conveniente para o cristão? O que é a direção certa para o cristão? A direção certa para o cristão, o lugar seguro ou conveniente para o cristão, é estar perto de Cristo. E de todas as oportunidades que você tem no dia a dia, aceite aquela que te leva para perto de Cristo. Aceite aquela oportunidade que te aproxima de Cristo. Tome cuidado com as oportunidades que você tem. Pense se aquilo vai honrar o nome do Senhor e vai te aproximar dele. Nós vamos estudar hoje sobre uma pessoa que esperou muito tempo por uma oportunidade. E quando a oportunidade chegou, ele quase que não aproveita. Nós vamos ler João, capítulo 5, do versículo 1 ao 18. Eu quero que você abra aí em João, capítulo 5. Mas nós não vamos ler o texto inteiro. Nós vamos aos poucos. Esse capítulo de João, ele vai falar sobre um paralítico no tanque de Betesda. Ele vai contar a história de um homem que por 38 anos ficou ali esperando uma oportunidade. E por 38 anos, nada mudou na vida dele. Só que de repente essa oportunidade chegou.
e ele quase perde essa oportunidade. No capítulo 1 já fala: depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Provavelmente essa festa é uma daquelas festas de peregrinação que todos os judeus vinham para Jerusalém para festejar. Por exemplo, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes. Mas a Bíblia não vai falar qual é essa festa. A questão é que Jesus estava ali. E no versículo 2 diz assim: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Esse é o local onde vai acontecer a nossa história de hoje. Esse tanque já foi comprovado em estudos arqueológicos que ele realmente existia. Em escavações arqueológicas foi encontrado esse tanque com 5 alpendres. Na verdade eram 2 tanques. O tanque de Betesda, que era mais próximo à porta das ovelhas, e o tanque de Siloé, que era mais próximo ao jardim, que é aquele tanque onde Jesus falou para o cego de nascença ir lá lavar os olhos, quando ele passou o barro nos olhos dele. Esses 2 tanques, eles eram abastecidos por uma fonte de água intermitente. Quer dizer, a fonte brotava ali, aí ela parava por um tempo e depois de um tempo ela voltava a brotar. No versículo 3 e 4 diz assim, olha: nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, ou atrofiados, né, amor? É outra palavra que a gente estudou. Cegos, mancos e atrofiados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Deixa eu ver nesse aqui. Cadê o versículo 4? No 4 não tem, nesse aqui não tem. Em algumas, vamos entender um pouco essa parte. Em algumas traduções da Bíblia, esse versículo 4, ele está entre colchetes. Por quê? Nos manuscritos mais antigos, esse versículo não está presente. Alguns estudiosos acreditam que realmente, de tempo em tempo, descia um anjo, agitava as águas e uma pessoa por vez era curada. Outros estudiosos, que é a de mais aceitação, é a linha de estudo mais forte, acredita que não existia um anjo que descia. Na verdade, essa água borbulhava quando a fonte de água que jorrava lá brotava, então essa água borbulhava. E as pessoas acreditavam que se entrasse ali naquele momento, elas seriam curadas. Pode acontecer, igual a gente conhece a água de Ibirá, que tem poderes curativos e tal, que quando a pessoa descia ali, ela sentia uma melhora física, um bem-estar. Ok, a questão não é essa. A questão é que aquelas pessoas estavam ali há muito tempo esperando o mover das águas, para que elas entrassem ali e fossem curadas. E nesse cenário, eu quero que você imagine esse cenário. Ali no tanque de Betesda, cheio de gente enferma, cega e gente atrofiada, esperando que a água se movesse e eles pudessem se jogar ali dentro e serem curados. E por muitos anos eles ficavam ali dessa forma. E se você olhar hoje em volta, você vai ver que a humanidade está enferma, cega e atrofiada. E o interessante é que as pessoas estão enfermas, e é uma enfermidade não é só de corpo, é uma enfermidade de alma. E essa enfermidade de alma tem trazido a essas pessoas uma enfermidade de corpo. E elas estão cegas, assim como essas pessoas que ali estavam. E elas não conseguem enxergar onde que está a cura. Elas não conseguem enxergar onde que está a solução. E elas estão com seus corações tão atrofiados que não podem mais sentir. E elas andam procurando, buscando uma solução, uma cura, uma resposta, mas elas não saem do lugar. Esse homem, por 38 anos, ele ficou parado no mesmo lugar, esperando que a oportunidade dele aparecesse ali e ele pudesse aproveitar. Da mesma forma nós estamos hoje. As pessoas esperam por uma oportunidade, e muitas vezes nós, como cristãos, também esperamos por uma oportunidade no lugar errado. Nós acabamos colocando a nossa confiança, acreditando assim,
que se eu tiver a casa dos meus sonhos, eu vou estar feliz. Se eu tiver o emprego dos meus sonhos, aí sim eu vou estar bem. Se eu tiver o cônjuge perfeito, aí está tudo bem para mim. Da mesma forma que aquelas pessoas estavam ali, estavam colocando a sua esperança em algo tão superficial e tão passageiro. Ainda que elas conseguissem descer ali naquele tanque, aquela sensação de cura, aquela sensação de bem-estar, era algo muito passageiro. Assim como todas essas coisas nas quais nós buscamos bem-estar aqui, nas quais nós buscamos a felicidade aqui. E aquele homem estava ali, 38 anos, esperando a cura, esperando a solução. A questão é que muitas vezes você pode pensar assim, mas a pessoa vai ficar ali 38 anos, acreditando em uma crendice popular, acreditando em uma conversa. Nós, como seres humanos, nós precisamos ter a nossa esperança apoiada em algo. Essas pessoas tinham a sua esperança apoiada ali. Quantas vezes por quantos anos nós já deixamos de tomar um suco de manga com leite porque a gente achou que fazia mal? É uma crendice popular. Quanto tempo faz que a gente ouve falar e a gente acredita que o noivo vê a noiva antes do casamento dar azar? E a gente acredita. Quantas vezes a gente já correu para pegar o buquê da noiva, porque se a gente pegar o buquê da noiva é o próximo a casar? Tudo isso é crendice popular e a gente acredita. Porque pode não acontecer, mas quem sabe? Não é? A gente passa tanto tempo perdendo e preso em uma crendice popular. Você pode ver que eu vejo os veinhos lá em Guapiaçu, toda semana eles estão lá jogando na Mega Sena. Toda semana eles estão lá jogando, nunca ganha, mas quem sabe? As pessoas se prendem, colocam a sua esperança naquilo que elas acham que, quem sabe, pode trazer uma oportunidade para elas. E essas pessoas estavam ali dessa forma. E a sua esperança está depositada onde? A sua esperança você colocou em quem? Você vai passar 38 anos esperando? Ou você vai colocar a sua esperança no lugar certo? João, versículos 5 e 6. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Interessante que, lembra que eu falei que as pessoas que conseguiam descer naquele tanque, de repente elas até conseguiam uma cura ou um bem-estar passageiro? Quando a palavra aqui se fala desse enfermo, a palavra usada para enfermo é uma palavra usada no original grego para descrever a situação desse homem. Ela significa estar fraco e sem força. Essa palavra transcende o aspecto físico, sugerindo também uma condição de vulnerabilidade espiritual e emocional. A situação daquela pessoa já não era só uma doença física. Ele já tinha perdido a esperança, ele já tinha perdido os sonhos, ele já tinha perdido a fé. E você vai perceber aqui no próximo versículo, porque quando Jesus fala para ele assim, olha, queres ficar são? Essa palavra que Jesus usa também não fala só sobre uma cura superficial. Essa palavra que Jesus usa, ela fala sobre um processo de restauração, tanto física quanto espiritual. É como se Jesus dissesse para ele assim, olha, eu te conheço, eu sei por que você está aqui, eu sei o que trouxe você aqui. Tanto que lá no final você vai ver Jesus falando para ele assim, olha, vai e não peques mais.
E Jesus fala para ele: eu sei por que você está aqui, eu sei o que trouxe você até aqui, eu sei o que te deixou nesse estado. Mas eu estou aqui para te oferecer a cura, para te oferecer o perdão, para te oferecer a restauração. Não é só físico, é espiritual, é emocional, é do passado, é no presente e é para o seu futuro. O que Jesus tem para oferecer é muito mais do que um bem-estar passageiro. O que Ele tem para oferecer é muito mais do que a sensação de uma cura. O que Ele tem para oferecer é completo. É uma cura completa, é uma restauração completa. Coloque nele a sua esperança, coloque nele a sua fé, porque só Ele pode dar uma restauração completa. E hoje, Jesus pergunta para você: queres ser curado? Mas não é uma cura superficial, não é algo do que você está passando no momento. A pergunta de Jesus: você quer ser curado, quer ser perdoado, quer ser restaurado, restaurado os seus sonhos, restaurado a sua esperança, restaurado a sua fé? Você quer ser curado? Vamos ver o que ele responde. João capítulo 5, versículo 7. Vai dar tempo do senhor fazer outro louvor, pastor? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você percebe que quando você coloca a sua esperança nas coisas erradas, você acaba sendo tão frustrado e tão decepcionado, que quando o Senhor fala: queres ser curado, você já não acredita mais na cura? Você já não acredita mais que pode acontecer, que pode mudar alguma coisa, que pode ser restaurada alguma coisa, que pode haver alguma solução, porque foi tanto tempo esperando, foi tanto tempo tentando e nada aconteceu. Entenda que não foi Jesus que decepcionou você. Entenda que Ele sempre esteve ali. Você que não viu a sua esperança, que estava colocada no lugar errado, Ele sempre esteve ali. E Ele sempre esteve perguntando: quer ser curado? Por 38 anos esse homem esperou a oportunidade que ele considerava adequada. Por 38 anos a sua fé e a sua confiança estavam nas coisas erradas. Agora, frustrado, doente, decepcionado, ele tem diante dele a oportunidade de mudança, mas ele não percebe. Com essa frase, ele mostra o quanto ele se sentia sozinho, o quanto ele se sentia abandonado e o quanto ele estava sem esperança. Jesus não perguntou para ele assim: olha, o que você precisa fazer para ser curado? Jesus não perguntou para ele qual que é a solução para você ser curado. Jesus só perguntou se ele queria ser curado. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz assim: olha, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Quando nós esperamos muito tempo por algo e não acontece, nós ficamos tristes, desanimados, sem esperança. É bíblico, com o coração enfraquecido. Entenda que se você está esperando há muito tempo por algo e não aconteceu, você tem que observar alguns pontos. Onde você está colocando a sua esperança? É a vontade de Deus? É o propósito que Deus tem para mim? O que eu preciso aprender nesse processo? Porque enquanto você não aprender, o processo vai se repetir. Enquanto você não aprender, o processo vai continuar. Então, quando você estiver demorando muito, tenha essas coisas em mente antes de você desanimar, antes de você deixar de confiar, antes de você entregar a sua esperança. Tenha essas coisas em mente. Onde você está colocando a sua esperança? Naquele momento, ele colocou como desculpa as dificuldades que ele tinha. E isso não é diferente de nada do que nós fazemos. Não é diferente de nada do que nós vivemos. Eu mesma sou prova disso.
Quer pregar? Quero. Tá bom, então vai. Mas, Senhor, eu sou ruim de memória. Eu esqueço as coisas, eu não consigo gravar. Eu começo a estudar, a hora que eu chego no meio do estudo, eu já esqueço o que eu estudei no começo. Não foi isso que Jesus perguntou. Ele não perguntou qual que é a minha dificuldade. Ele perguntou se eu quero. Ele perguntou se você quer ser curado, se você quer ser alcançado, se você quer ter a sua esperança atendida. Foi isso que ele perguntou. Ele não perguntou qual que é a dificuldade que você tem. A dificuldade que você tem representa alguma coisa para ele? Tem algo que ele não possa fazer? Ele não perguntou qual que é a sua dificuldade. Ele não perguntou qual que era a dificuldade daquele homem. Ele não precisava esperar a água borbulhar para jogar aquele homem lá dentro. Ele tem nas mãos o poder de fazer tudo aquilo que você deseja, que você pede ou espera, muito além do que o que você pede ou espera. Ele tem nas mãos o poder para fazer. É só você colocar nele a sua esperança, colocar nele a sua confiança. Não perca essa oportunidade. No versículo 8, Jesus disse assim para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Imediatamente o homem ficou são, tomou a sua cama e começou a andar. E aquele dia era sábado. Interessante que Jesus poderia ter falado para ele assim, ó, levanta e anda. Já seria o milagre, não seria? Já seria a vitória. Só levanta e anda. Mesmo porque era proibido pela lei ele carregar a cama naquele dia. Mas Jesus queria mostrar duas coisas aqui. Primeiro, Jesus queria mostrar que o poder dele, para o poder dele agir, ele não depende das circunstâncias, ele não depende da aprovação humana, ele não depende do que o homem pensa, do que o homem fala, ele não depende de nada. Para ele agir, ele só perguntou: queres ser curado? Não importa como é a circunstância que você está vivendo. Para o agir dele, ele não depende de nada disso. Ele faz a circunstância, ele faz o momento, ele é a oportunidade. A oportunidade está onde Jesus está. E ele só está te perguntando: queres ser curado? Uma outra coisa que Jesus queria mostrar: você não vai deixar nada para onde você possa voltar para a sua zona de conforto. Você não vai deixar nada para onde você possa voltar depois que eu te restaurar, depois que eu te perdoar, depois que eu mudar a tua vida. Você não vai voltar. Então você não vai deixar nada para trás para que você não queira voltar. O que você tem buscado do Senhor? Qual é a cura que você espera do Senhor? A cura do seu casamento? Da sua enfermidade? A cura da sua vida financeira? Qual é a cura que você espera do Senhor? Pensa um pouco na cura que você tem buscado do Senhor. É a cura para os seus filhos? É a cura para a sua vida profissional? Qual é a cura que você tem buscado do Senhor? Você está disposto a pegar a sua cama e andar? Por exemplo, para que você entenda: quero que meu marido me entenda mais. Está disposta a pensar antes de falar? E calar se for necessário? Está disposta? Pegar a cama e andar não é fácil. Você vai sair andando e carregando algo no qual você estava preso por anos. Quero ter prosperidade na minha vida. É essa cura que eu quero. Quero a cura para a minha vida financeira, quero prosperidade. Está disposto a diferenciar desejo de necessidade e abrir mão do desejo se for necessário? Está disposto a pegar sua cama e andar? Está disposto a abrir mão dos atos de justiça própria? Eu mereço. Eu mereço. Foi ele que fez. Eu mereço. Está disposto a abrir mão? Está disposto a abrir mão dos desejos da carne? E entenda, não é uma vez, é para sempre. Por isso que ele tirou a cama dali e levou. É para sempre. Você está disposto a abrir mão? Você quer mudança, você quer ser curado, você tem que estar disposto a abrir mão. Para que a cura não seja apenas superficial,
você tem a oportunidade de ser curado, restaurado, perdoado, mas você tem que tomar a sua cama e andar. Não tem que deixar nada para onde você possa voltar depois. O que acontece daqui para frente? Se você ver que tem alguém dormindo, eu vou cantar, hein? E se eu cantar, vocês não vão gostar. Se eu ver que vocês estão dormindo, eu canto. O que acontece daqui para frente mostra a religiosidade naquela época, porque depois ele vai encontrar com os religiosos da época, e eles, gente, eu não sei se já aconteceu com você algo parecido, mas ele vai encontrar com os religiosos daquela época, e eles vão ver um homem que estava há 38 anos, lá no tanque de Betesda, esperando para ser curado, e eles vão olhar para o cara e não vão nem falar assim, o que você está fazendo em pé? Eles vão olhar e falar, você está carregando tua cama? Você já parou para pensar na cegueira que a religiosidade causa? Eles nem observaram, nem se alegraram, nem regozijaram com a cura do cara. Eles só queriam cobrar a lei. O que acontece com a gente hoje, quando nós voltamos para Jesus, eu voltei, o pastor ainda não tinha chego aqui. Quando eu voltei para Rio Preto, eu trouxe todos os produtos de uma loja que eu tinha lá em Pirenópolis e que desagradava muito a Deus. E eu trouxe tudo guardadinho e coloquei embaixo da minha cama. Tinha mais de 4 mil reais em mercadoria da minha loja. E quando eu resolvi voltar para o Senhor mesmo, eu peguei todos aqueles sacos de mercadoria e eu coloquei, quando eu fiz isso, você já estava aqui, né, amor? Eu peguei todos eles, do jeito que estava, tudo novinho, e eu coloquei lá fora na calçada para o lixeiro levar. E eu ouvi muito assim, olha, você fez isso? Por que você não vendeu? Por que você não deu para mim que eu vendia então? Por que você não deixou aí para a gente ir vendendo, pelo menos o dinheiro e ajudar? Por que você não guardou alguma coisa? Mas eu peguei a minha cama e eu coloquei para fora da minha casa, para que eu não tivesse para onde voltar quando eu sentisse que a minha carne estava sobrepujando o meu espírito. E é isso que nós precisamos fazer. E você vai encontrar pessoas como esses religiosos que falam para você assim, você abriu mão? Jogou fora? Não, mas você não deixou nem um pouquinho, mas não deixou nada, mas não tem nada para trás. Pega a sua cama, com tudo que tem em cima dela, e leva embora. Porque depois que você for perdoado, depois que você for curado, depois que você for restaurado, você não terá para onde voltar. Deixa eu achar aqui um versículo que eu marquei. 2 Pedro 2,20. Diz assim: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Não deixe a sua cama, para que você não tenha para onde voltar. Lá na frente, Jesus vai encontrar esse homem no templo. Não sei se porque fazia muitos anos que ele não podia entrar no templo e ele quis ir lá, ou se por gratidão ele foi lá. A questão é, Jesus reencontrou este homem no templo. Um pouco antes disso, os fariseus perguntaram para ele quem era que tinha curado ele, e ele não soube dizer. Mais para frente, ele encontra Jesus no templo, e Jesus fala para ele assim: você está curado. Vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. É o que está aqui nesse versículo. O Senhor falou para ele: você já está purificado, você já está perdoado, você já está restaurado. Não volte a cometer as mesmas coisas, para que o teu estado não seja pior do que era. E o que pode ser pior do que ficar tanto tempo enfermo, tanto tempo esperando uma cura,
tanto tempo esperando uma oportunidade. O que pode ser pior do que isso? O Senhor disse assim para ele: não peques mais, para que você não esteja distante de mim novamente, para que você não esteja afastado de mim novamente, para que você não perca a minha presença novamente. Tem aquele hino que fala que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Uma vez que você já foi restaurado pelo Senhor, uma vez que você já sentiu a presença do Senhor, uma vez que você já experimentou a presença do Espírito Santo, longe desse sentimento a gente não consegue mais ficar. A gente não consegue mais não sentir a presença do Espírito Santo, porque a dor, o vazio é muito grande e não tem nada que preencha. Não tem nada que você possa buscar, que você possa fazer que preencha essa ausência. Então não peques mais. Não volte a ser o que você era. Não volte a fazer o que você fazia, para que não aconteça coisa pior. Isaías 55, 6. Isaías 55, 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa é a oportunidade que você precisa. De tudo que você já esperou, de tudo que você já procurou, e eu já vou encerrar aqui, viu, pastor? De tudo que você já procurou, de tudo que você já buscou, essa é a oportunidade que você precisa. Essa é a oportunidade que pode transformar a sua vida. Essa é a oportunidade que pode curar todo o seu passado. Entenda, muitas coisas que você vive hoje e que você não consegue liberar, que você não consegue se livrar, que você não consegue mudar, são de situações que aconteceram lá atrás. E Jesus sabia disso. Jesus conhecia esse homem. Por isso Jesus ofereceu uma cura que não era só física, que era emocional, que era sentimental. Jesus ofereceu perdão. E é isso que Jesus oferece para você. Quer ser curado? Se você tiver o desejo de vir aqui na frente e receber oração, para que o Senhor abra os teus olhos, abra o teu entendimento, para que você entenda a oportunidade que o Senhor está te dando, esse versículo é para você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você deseja, você vem aqui, o pastor Marcelo vai orar por você. Amém? Fica com esse versículo na sua meditação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus é a oportunidade que você precisa. Você pode pensar assim, olha, mas eu sou crente, eu estou aqui na igreja, estou vindo todo culto, mas você conhece o que você deixou para trás. Você conhece o que tem lá atrás que está impedindo o fluir de Deus na sua vida hoje. Você conhece o que aconteceu que hoje impede você de servir ao Senhor plenamente como você gostaria. Você sabe. E o Senhor está dizendo para você: quer ser curado? Essa é a sua oportunidade. Ele é a sua oportunidade. Para de olhar para o tanque. Para de esperar o borbulhar das águas. Agarre-se a Cristo. Não importa se tem alguém que te ajude, se não tem, não importa. Ele não precisa de circunstâncias, ele não precisa de pessoas, ele só precisa que você esteja disposto a tomar sua cama e andar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Trouxe um livro aqui, ó. Bênção de Deus. E é isso. Nosso Jesus é um Jesus de novas oportunidades. E aprendemos não só com essa palavra, mas todo o contexto bíblico, que a vida de Cristo,
ela é, irmãos, uma segunda chance para cada um de nós. Para vivermos, irmãos, aquilo que muitas vezes na nossa vida tivemos por pendência e deixamos muitas vezes de experimentar. Aquele homem desse tanque, ele era um homem que tinha os mesmos sonhos talvez que você tem. Tinha os mesmos propósitos talvez na vida que você hoje também tem. E faltava a ele isso, um momento para dar essa virada, né? Essa guinada na sua vida. E ela chegou até ele. Como chega numa noite como essa? Muitas vezes a gente fica preocupado como que a gente vai fazer, realizar ou executar certas coisas para viver algo extraordinário na nossa vida, viver algo que seja oportuno. E o Senhor em todo tempo está mostrando para nós, e nós não enxergamos, que o controle está na mão dele. Vai acontecer, porque se estamos alinhados com Ele, a chance é de nós alcançarmos. Nós ficamos com a grande chance. E a oportunidade, ela se revela na nossa vida, não apenas com a proposta, mas com, na verdade, a realização, né? Aquele homem viveu a realização. Ele, naquele momento, entendeu que Cristo mudava a história dele. Mas vamos adorar mais um hino a Deus? Dá para sair mais um? Bora? Nós vamos adorar mais um hino ao Senhor. Aleluia. Deus falou com você, amém? Próxima quarta-feira, o Espírito Santo de Deus está pregando aqui para nós, amém? Vai estar usando um servo, uma serva aí abençoada. Ou senão eu vou